Este próximo módulo de los fundamentos básicos del judo va a tratar sobre romper caídas o ukemi, como se dice en japonés. Vamos primero a definir unos términos que debimos haber tratado anteriormente. Vamos a hablar hoy de la definición de qué significa judo. Es el arte suave, el arte de la flexibilidad. Vamos a ver los caracteres de la palabra judo, qué significan y cómo están compuestos. La parte yu, que es el carácter de los dos caracteres que están arriba, el de la izquierda, significa flexible y está compuesto, como podemos ver a la parte de abajo, por los caracteres 1 y 2. Esos caracteres son ideogramas. En la parte de arriba del carácter significa el tipo de espada esta que se ponía en la punta de una lanza que usaban los chinos, y que la madera que se usaba era bien flexible. Y la parte de abajo, el carácter número 2, significa madera, pero un árbol joven. El término Shaolin significa joven bosque, y es tres arbolitos de esos que son jóvenes. Ese es el símbolo de los Shaolin. La segunda parte, do, el camino de el guerrero, que casi siempre se determina en las artes marciales, pero también en otras formas era cualquier cosa que hacían los samuráis, ellos lo tomaban como si fuera una habilidad que era dependiente su vida de ella y que era para emplearla en la guerra. Y por ejemplo, el camino, que es el kanji que está a la derecha, está compuesto por las partes 3 y 4. La parte 3 es un pictograma porque pretende dibujar algo, y dibuja el casco y la careta del samurái. Como pueden ver el parecido entre una cosa y la otra ahí. Y la parte 4, que es la parte de abajo, es una simbología del pantalón ese ancho que usaban los samuráis, que en las artes marciales modernas solamente lo usan los cinturones negros. O sea, en las artes samurái lo usaban la gente de mayor rango. Y significaba que era un nivel de maestría. En la parte filosófica, el ukemi es bien importante dentro del judo. Y por ejemplo, hay un dicho que se utiliza mucho en el judo como filosofía, que es el de: si te caes 7 veces, te levantas 8, simbolizando la parte de la persistencia. ¿Ok? Y nada más demuestra la perseverancia en un judoka que el levantarse después de haber sido abatido en un combate o de haber sido derribado. ¿Ok? Y esto es lo que genera carácter en el judoka. Vamos a hablar de las definiciones. ¿Qué es un ukemi? ¿Qué es romper caídas? Es la destreza que emplea habilidades para disipar la energía que se genera de una tirada, evitando así una lesión. Tenemos 4 caídas principales en el judo y el jiu-jitsu, que hay unas variantes y hay unas cuantas más, pero estas son las caídas principales. La primera es Ushiro, hacia atrás, que es la que se hace utilizando la espalda. Yoko, hacia el lado, que se utiliza el costado. Mae, que es la caída hacia el frente, que se utilizan los brazos. Y la rueda hacia el frente, que se utiliza el movimiento como si estuvieran tirando a uno por arriba de la cadera. Ahí podemos ver el primer dibujo de arriba, es la caída hacia atrás. El segundo, según vamos bajando de arriba hacia abajo, el segundo es la caída de lado. La tercera es la caída hacia el frente. Y el último es la rueda, la gran rueda frontal. Ahora vamos a ver unos cuantos videos de esas caídas, donde vamos a ver demostrado y su funcionalidad. Dentro de las caídas básicas, la primera es el Ushiro hacia atrás, Ushiro Ukemi Undo. Olá, pessoal. Bom, se você é um judoca ou pelo menos tem interesse pela arte marcial,
já deve ter percebido que em uma luta de judô, um dos grandes objetivos é derrubar o adversário de costas no chão, na tentativa de realizar o que nós chamamos de ippon, que é considerada a maior pontuação na luta e que, inclusive, finaliza o combate. Geralmente, o que mais nos chama a atenção nas lutas são essas técnicas de ataque, fazendo com que os movimentos de queda se tornem algo secundário, o que é um equívoco, pois saber cair com segurança é o primeiro passo para nós aprendermos não só as inúmeras técnicas existentes no judô, como também de nós valorizarmos a importância do nosso bem-estar físico para a sua prática. Ou seja, se nós não nos cuidarmos e não cuidarmos bem de nossos parceiros, nós não vamos conseguir treinar, logo não haverá judô. Por conta disso é que hoje veremos uma das técnicas de ukemi. Ukemi, na verdade, significa cair com segurança, e que de forma simples é traduzido apenas como queda. E aí, prontos para ver como é que essas técnicas funcionam? Vamos lá? O movimento que veremos agora é chamado de Ushiro-kemi, que quer dizer queda para trás. Ele é realizado basicamente a partir de um leve rolamento em que as costas e as mãos acabam por ajudar no amortecimento da queda, evitando o impacto brusco com o chão. Deem uma olhada na sua execução. É importante sabermos que para nós realizarmos essa técnica, é necessário que a gente faça alguns movimentos mais simples para que o nosso corpo entenda a sua dinâmica. Por conta disso, nós apresentaremos uma sequência de exercícios que vai ajudar no aprendizado do Ushiro-kemi. Vamos lá então? O primeiro exercício a ser experimentado é o de realizarmos o movimento de batida da mão no chão. Para isso, ficaremos na posição deitada, com o tronco e as pernas estendidas, a cabeça sem tocar o solo, com o queixo mais próximo possível do peito. Com os braços estendidos e fazendo um leve cruzamento entre eles à frente, tomaremos impulso para realizarmos a batida dos braços e da palma das mãos no chão simultaneamente. Vale lembrar que a posição do braço em relação ao tronco deve ser de aproximadamente 45 graus. O segundo exercício é uma progressão do primeiro, ou seja, realizaremos a batida dos braços com um novo elemento, o rolamento para trás. Começamos o movimento sentados, com o tronco ereto e os braços e as pernas estendidos para a frente, para então deixarmos o corpo cair para trás ao mesmo tempo que levamos o queixo em direção ao peito para não batermos a nuca no chão. Vejam nessa próxima execução que as pernas ficam estendidas para cima e as mãos que bateram no chão são tiradas do solo rapidamente, ficando ao final do movimento na seguinte posição. O próximo passo a ser dado é de gradativamente aumentarmos a dificuldade do Ushiro-kemi, realizando cada vez mais distante do solo. Assim, como sugestão, é interessante que façamos o movimento na posição agachada, tentando manter todas as posturas apresentadas anteriormente, e lembrando sempre de rolar ao invés de jogar as costas no chão. Na sequência, podemos executá-lo a partir da posição em pé, em que passamos brevemente pela posição agachada, como podemos ver a seguir. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas e aí? A queda não acontece em movimento? Até agora nós só vimos formas paradas. Pois é, para aqueles que se sentirem confortáveis nos movimentos anteriores e perceberem que não estão batendo as costas no solo, ou seja, que a sua realização está de fato suave, podemos experimentar a sua execução em movimento. Vejamos duas possibilidades. Começamos a nos movimentar de costas até nos sentirmos confiantes para então unirmos os dois pés e realizarmos o Ushiro-kemi. Esse exercício pode ser feito com o deslocamento em diversas velocidades,
Quanto mais rápido, mais difícil e, portanto, maior deverá ser o controle do corpo. A segunda possibilidade da queda em movimento é o de realizarmos o mesmo exercício, porém não mais unindo os pés antes de cair, e sim levantando uma das pernas para frente, simulando a aplicação de um golpe e a perda do equilíbrio. Vejamos quais são os erros mais comuns na execução do Shirokemi. O primeiro erro mais comum é o de, antes de rolar, colocarmos as mãos no chão para pararmos o movimento, o que pode ser perigoso para o punho, já que todo o peso e força resultante da queda cairá sobre ele. O segundo erro está em continuarmos o movimento até que as pernas cheguem quase a encostar o chão por cima da cabeça. Para evitarmos isso, é necessário que façamos força com o abdômen, segurando as pernas na posição vertical. Por fim, o último erro e o mais importante de prestarmos atenção. Por conta da velocidade e da força das quedas, muitos acabam por bater a cabeça no chão, o que pode ser extremamente perigoso. Para evitarmos tal tipo de acidente, basta deixarmos a musculatura do pescoço firme e a cabeça levantada em uma posição em que o queixo se aproxima ao máximo do peito. Agora vamos dar uma olhada em duas aplicações práticas do uso do Shirokemi. A primeira é com a aplicação da técnica Osotogari. A segunda é com o golpe Ouchigari. Pois é, pessoal, quem disse que cair seria fácil, não? O mais interessante de pensarmos sobre a queda no judô é a relação que ela tem com todo o aprendizado da nossa arte marcial. É a partir dela que nos preparamos para vencer os próximos desafios, ou seja, sem dominar a arte da queda, não conseguiremos prosseguir no nosso caminho. E o mais curioso é a analogia que podemos fazer disso com a nossa vida. Se não aprendermos a cair com os nossos erros e entendê-los como sendo parte de um processo de aprendizado, dificilmente conseguiremos levantar prontos para seguirmos em frente, mais fortes e felizes com os outros desafios que virão. Bons treinos e arigatou gozaimashita! Caída de lado. E aí, pessoal? No nosso último vídeo falamos um pouco da importância dos ukemis para o judô e apresentamos o Shirokemi, que é conhecido como queda para trás. Hoje nós veremos o Yukoukemi, que é a técnica de queda para os lados, também muito utilizada no dia a dia dos treinos. Vamos dar uma olhada para ver como ele é executado? Assim como a palavra Yuko sugere, faremos um movimento que tende a nos projetar de forma lateral, e não mais com o tronco totalmente voltado para trás, como no Shirokemi. É importante lembrar também que todos os judokas devem aprender a realizar essa técnica de ambos os lados, já que em uma situação de luta é bem difícil prever o lado que iremos cair. Ou seja, pratique-o para a esquerda e para a direita com o mesmo número de repetições, tentando adquirir a mesma habilidade. O primeiro exercício a ser aprendido é o de realizarmos o movimento a partir da posição sentada, na qual abrimos as pernas formando um ângulo de 90 graus, ao mesmo tempo que estendemos o braço do lado que faremos a queda, deixando na altura do ombro e na mesma direção da perna. O outro braço deve se posicionar próximo ao tronco na direção do abdômen. Feito isso, levamos a perna do lado da queda em direção à outra, acompanhada do braço estendido, na tentativa de juntá-las para então realizarmos o rolamento para trás, com uma leve inclinação do corpo para o lado.
Ao mesmo tempo que as costas tocarem o chão, devemos realizar a batida do braço estendido no solo e recolhê-lo rapidamente. Vejamos uma sequência do Yoko-Kemi a partir da posição sentada. Nesse segundo exercício, tentaremos realizar os mesmos movimentos de braço e perna do anterior, porém com o rolamento sendo executado a partir da posição agachada. Reparem que para isso acontecer, basta iniciarmos o movimento levando a perna do lado da queda em direção à perna contrária, na tentativa de tocá-la e tirá-la do lugar. Observem que o corpo, no final do movimento, se encontra de lado em relação à posição inicial do exercício e que tanto as pernas como o tronco ficam levemente inclinados para o lado da queda e a cabeça sempre distante do solo. O terceiro e último exercício é o de realizarmos o Yoko-Kemi a partir da posição em pé, que nada mais é que a progressão do exercício agachado. Assim, basta iniciarmos os movimentos dos braços e das pernas desde o início da posição, fazendo primeiro o agachamento, seguido do rolamento e da batida do braço no chão. Tente executar o movimento de forma suave. Aliás, se perceber que as costas estão tocando o solo violentamente, atente-se ao rolamento. Ele provavelmente não está sendo realizado de forma adequada. Quando for ganhando confiança, tente experimentá-lo em diferentes velocidades. O primeiro erro mais comum na execução do Yoko-Kemi é o de trocarmos o lado da batida do braço, ou seja, realizamos um movimento de queda para um lado, mas batemos o braço do outro. O braço e a perna que se movimentam desde o início mostram obrigatoriamente o lado em que a queda vai acontecer, e que eles serão responsáveis pelo amortecimento. O segundo erro comum é quando realizamos a batida do braço. Ele, além de estar totalmente estendido, deve tocar o solo por inteiro e ao mesmo tempo com a palma da mão virada para baixo. Muitos no início realizam um movimento tocando primeiro a mão para depois bater o braço, o que é extremamente perigoso. Ou ainda, fazem o movimento do braço corretamente, mas tocam a parte do dorso da mão ao invés da palma. Um outro erro que normalmente acontece é o de posicionarmos nosso braço muito próximo do tronco. O ideal é que o braço forme um ângulo de 45 graus em relação ao tronco, evitando que este último não caia por cima do primeiro no momento da projeção do golpe. Bom, agora é hora de darmos uma olhada na aplicação prática do Yoko-Kemi. A primeira situação é a partir da queda do golpe De-Ashibarai. O segundo é a partir do Okuri-Ashibarai. Pois é, pessoal, essa é a segunda técnica de queda que vimos aqui no nosso canal. Antes de nós finalizarmos, eu gostaria de reforçar a ideia da importância dos ukemis. Lembram que eu havia comentado que uma das traduções da palavra era cair com segurança? Pois então, para realmente tornarmos as técnicas de ukemi uma proteção para o nosso corpo, é fundamental que sua prática seja uma constante, ou seja, é essencial que os ukemis façam parte do nosso dia a dia. Só para vocês terem uma noção de sua importância, alguns países da Europa e o próprio Japão criaram alguns programas de prevenção de acidentes para os idosos baseados nos movimentos de queda do judô. E de acordo com alguns estudos, é possível perceber que eles são realmente efetivos na diminuição de tais acidentes. Ou seja, as técnicas do judô sendo utilizadas fora do tatame para promover a saúde das pessoas. Interessante, não?
Bom, bons treinos a todos vocês e arigatou gozaimashita. Caída de frente. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós continuaremos a apresentar os tipos de quedas possíveis de serem realizadas no judô. Nós experimentaremos a técnica conhecida como Mae Ukemi, onde Mae significa frente e que, portanto, nada mais é do que o nome dado à queda frontal. Vamos dar uma olhada então na forma que podemos executá-la e em que situações ela pode ser importante. A técnica Mae Ukemi é normalmente utilizada em duas situações. A primeira é quando vamos aplicar um golpe de projeção para frente e somos inesperadamente bloqueados pelo adversário com tal força que somos lançados em direção ao solo. A segunda situação é quando também tentamos executar um golpe de projeção para frente e tanto nós como nosso adversário caímos para frente, ainda com o golpe encaixado. Para nos prevenirmos dessas duas situações de queda para frente e de outras que podem vir a acontecer, é importante que a gente saiba cair com segurança nessa direção. Vejamos então alguns exercícios importantes de serem realizados para executarmos a técnica com perfeição. O primeiro exercício se inicia a partir da posição de joelhos com os calcanhares levantados, em que levantamos os braços na altura do peito com as mãos espalmadas para frente, na direção do rosto, formando um desenho parecido ao de um triângulo. A seguir, deixamos o tronco cair para frente, batendo as mãos e o antebraço juntos no tatame, para que a queda seja amortecida. Vejamos uma sequência de 3 quedas repetidas. Vale atentarmos para a posição dos pés. Mesmo quando executamos a batida das mãos e do antebraço no chão, é importante que eles fiquem encostados no solo. O segundo exercício é apenas uma variação do primeiro, em que no momento de iniciarmos a queda do tronco, descolamos o joelho do solo, dando um pequeno salto para frente. Nesse momento, é importante que se faça força na região do abdômen para que consigamos ficar na seguinte posição, onde nenhuma parte do corpo toque o tatame, a não ser os braços e os pés. Vejamos mais 2 execuções. O terceiro exercício é o de começarmos a realizar o movimento a partir da posição em pé, em que passamos pela posição ajoelhada para então fazermos a queda para frente. Vejam que a posição final deve ser igual à do exercício anterior, em que o tronco e as pernas não tocam o solo. Vejamos também mais 2 execuções. Por fim, o último exercício traz a execução mais complexa da técnica, em que a partir da posição em pé, deixamos nosso corpo inteiro cair em direção ao solo, para então realizarmos o amortecimento com a batida dos braços e das mãos junto ao tatame. Vale dizer que esse exercício só deve ser executado quando os outros já tiverem sido realizados com bastante segurança. Vejamos uma sequência de 3 quedas. O primeiro erro mais comum na execução do Mae Ukemi está na tentativa de colocarmos as mãos no solo para amortecermos a queda, o que pode acarretar em séria lesão na articulação dos punhos, já que todo o peso do corpo cairá sobre eles.
Para que isso não aconteça, é fundamental que o amortecimento seja realizado a partir da batida do antebraço e das palmas das mãos ao mesmo tempo. Outro erro bastante praticado é o de permanecermos com o corpo alinhado logo quando acontece a queda, deixando o quadril tocar o tatame. Ou posicionando-o bem distante ao solo. O ideal é que o movimento proporcione uma posição final em que o corpo se encontre o mais reto possível em relação ao solo, como podemos ver no exemplo. Bom, pessoal, agora é hora de praticar o Maio-Kemi. Mas antes, não se esqueçam que é muito importante nós realizarmos todas as etapas dos movimentos apresentados anteriormente. Afinal de contas, é a partir deles que vocês irão ganhar segurança e compreenderão o momento e a maneira adequada de realizar o movimento. Portanto, sem pressa e experimentem várias vezes. Só para nós finalizarmos, aí vai uma curiosidade. Em um estudo realizado há alguns anos atrás com 86 judocas, participantes de campeonatos estaduais, foi possível perceber que grande parte deles não tinham bem definido o significado e a importância dos ukemis para a prática do judô. O que para os autores do estudo pode ser um problema, já que conhecê-los e saber executá-los bem pode colaborar muito na prevenção de acidentes. Portanto, aprendam a fazer muito bem os ukemis e não deixem de praticá-los, já que eles sempre nos ajudarão em nossa vida de judoca. Bons treinos e arigatou gozaimashita! Rueda hacia el frente. Olá, pessoal! Depois de termos compreendido a importância dos ukemis na prática do judô e de termos experimentado as técnicas o shirokemi, que é a queda para trás, o yukou-kemi, que é a queda lateral, e o maio-kemi, que é a queda frontal, veremos então a última técnica básica de queda. Ela é chamada de Mae Mawari Ukemi, mas também é conhecida como Zenpo Kaiten Ukemi. Ambos os nomes em japonês significam queda com rolamento para frente, ou seja, temos duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. O interessante do Mae Mawari Ukemi é que ele talvez seja o movimento de queda mais completo e que, se bem executado, nos trará o conhecimento e a experiência necessárias para nós evoluirmos como um bom judoca, já que nos dará tranquilidade para cairmos sem precisar nos preocupar com possíveis lesões. Vamos então dar uma olhada na execução do movimento. Vejam que o Mae Mawari Ukemi pode ser realizado de várias formas de acordo com o nível de aprendizado, que começam com o corpo parado, depois com o corpo em movimento, e por fim, finalizando com a posição em pé. O primeiro movimento a ser praticado parte da posição ajoelhada, em que posicionamos as mãos no solo de forma que ela nos auxilie a realizar um rolamento para frente, em que o peso do corpo vai se distribuindo em um dos braços até encostarmos as costas no chão. Observem também que a cabeça em nenhum momento toca o solo. Um detalhe importante é a posição das mãos. Elas devem estar relativamente próximas, com os dedos apontados uns para os outros. O segundo movimento é a evolução do anterior, em que realizamos uma Mae Mawari Ukemi a partir da posição em pé. Observem que agora um dos pés se posiciona à frente e o outro atrás, e que as mãos mantêm a posição anterior, em que o braço que receberá o peso do corpo no rolamento é o que está do mesmo lado do pé da frente.
O terceiro movimento é o de executarmos uma Ema Ryukemi em movimento, ou seja, tentando coordenar as passadas com as posições vivenciadas anteriormente. O que vale apontarmos é a posição final do movimento, que se assemelha muito com a do Yoku Ukemi, em que o tronco se posiciona levemente para a lateral, um dos braços toca o solo na posição de 45 graus e a cabeça permanece levantada. O detalhe agora fica para a posição das pernas. É necessário que a perna que está do lado da mão que tocou o solo se posicione também lateralmente e com o joelho semiflexionado, enquanto que a outra perna se mantém flexionada com o pé totalmente encostado no tatame. O próximo e último passo a ser experimentado é o de realizarmos o movimento finalizando-o em pé. Para isso, é importante que todas as posturas anteriormente apresentadas sejam bem realizadas, ou então será difícil de terminá-lo na posição adequada. Uma Ema Ryukemi é uma técnica que demanda certa paciência de quem o pratica, já que no começo precisamos compreender o movimento em seus detalhes para então ir experimentando ao longo do tempo. Ou seja, tenham calma. De qualquer forma, para aqueles que forem conseguindo realizá-lo com suavidade e certa destreza, aqui vão algumas possibilidades de atividades para irem aprimorando. Podemos trazer dificuldade ao movimento colocando uma barreira em nossa frente para ser transposta e aos poucos ir aumentando a altura, para então acrescentarmos o salto ao movimento. O primeiro erro comum é o de realizarmos um movimento de rolamento para frente e não uma Ema Ryukemi. O segundo erro está em colocarmos o dorso da mão no chão, no lugar da palma, o que pode ferir nosso punho devido ao peso do corpo. O terceiro erro está em trocarmos a posição dos pés com as mãos, ou seja, se o pé direito está à frente, o braço direito também deverá estar. Outro equívoco está em posicionar as mãos e os pés de forma adequada, porém rolar no sentido contrário, normalmente para o lado e não para a frente. Por fim, é muito comum ao final do movimento, alguns ou cruzarem as pernas ou deixarem elas completamente estendidas. Agora que já vimos a execução do movimento em detalhes, vejamos duas aplicações práticas. A primeira, a partir do golpe chamado Ogoshi. A segunda, a partir do Tomoe Nage. Muito bem, pessoal. Vocês puderam ver que uma Ema Ryukemi, também chamado de Zenpo Kaiten Ukemi, é uma técnica bastante completa e com vários detalhes. Por conta disso, ele é bastante desafiador de ser aprendido. A grande dica é que vocês o façam passo a passo e tentem executá-lo sempre dos dois lados, não esquecendo jamais de que ele foi criado para nos proteger, ou seja, se por um acaso estiver sendo incômodo realizá-lo, volte um passo atrás e reveja os movimentos. Não percam de vista que a realização de uma Ema Ryukemi guarda consigo o princípio contido no nome da nossa arte marcial, o Ju, de Judô, que significa suavidade. Portanto, treinem com o objetivo de realizá-lo sempre nessa perspectiva, pois assim estarão dando o primeiro passo para percorrerem de fato o caminho suave. Bons treinos, até a próxima e arigatou gozaimashita. Bueno, llegamos al final del módulo, pero quería enfatizar que si se dieron cuenta en la práctica y la enseñanza de las técnicas, siempre se comienza desde la posición más baja y se va progresando hacia arriba.
Eso es un punto que es bien importante en la práctica y en la enseñanza.